Bom dia. Deus é bom, justo, fiel. A Ele a honra, a Ele a glória. Não existe nada que Deus não possa fazer por nós nessa manhã gloriosa, manhã poderosa. Então vamos orar. Eu quero falar nessa manhã a respeito da igreja de Éfeso, que era uma igreja poderosa, maravilhosa, mas ela esqueceu de algo muito importante e fundamental. É como um casamento. Eu vejo a igreja de Éfeso como um casamento. Você está muito tempo casado com alguém, você é fiel, você não trai, você cumpre todas as suas obrigações, tanto de marido quanto de esposa, mas aquele sentimento, aquela comunhão, aquela intimidade do início não existe mais. Eu não tenho mais prazer na sua companhia. Eu estou com você, eu tenho uma aliança com você, eu cumpro religiosamente todas as minhas obrigações, eu sou a esposa ideal, o marido perfeito, mas não existe mais aquela coisa gostosa de estar com você. Era isso que Deus tinha contra a igreja de Éfeso. Então isso é algo que nós não podemos perder. E como que eu perco isso? É quando você não fica atento ao teu relacionamento diário. Eu tenho que lembrar o tempo todo que eu tenho um marido, meu marido é Cristo. E eu tenho que estar conectada com Ele, eu gosto de estar com Ele, eu sei que Ele não é contra mim. Eu sei que Ele tem prazer em cuidar de mim. Eu tenho prazer de estar com Ele, que seja todos os dias um momento de 5 minutos com meu marido, mas é muito prazeroso. É maravilhoso estar com Ele, eu confio nele. Eu não tenho medo dele. Então, é isso que nós vamos ver nessa manhã. Porque eu vejo que a Bíblia é muito clara para nós, que o amor estaria se esfriando nos últimos dias. Então nós ficamos muito distraídos com o mundo, ficamos muito alheios à vida de Deus. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos somente pensar, não, eu penso em Deus o tempo todo. Mas você tem sido uma carta lida diante do mundo? Você está se comprometendo com o reino? Você pensa no reino, você sabe que você é uma cidadão do reino, que existe para você um chamado, que você, como eu, somos forasteiros. O meu casamento, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, minha profissão, fazem parte da minha vida, mas jamais deverão ser a minha vida. A minha vida está em Cristo. Ele é a minha vida. Nele eu tenho que me mover, ser. Então, quando você começa a pensar quem você se tornou em Cristo, que você vai para o céu, não é porque você é bom, mas porque você tem uma nova natureza, e essa nova natureza tem que estar fortalecida em você. Porque os ataques de Satanás, as obras dele, de Satanás, operam o tempo todo no mundo. Jesus veio destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Que são os meus inimigos. A doença, a falta financeira, a falta de paz. Tudo isso são os meus inimigos. E Jesus veio destruir tudo isso. Mas eu preciso fortalecer meu homem interior. Eu não posso simplesmente nessa manhã fazer um culto bonito, uma fala bonita, e todo mundo diz, não, uau, que culto maravilhoso, você foi fantástica. Ok, mas se isso não for a minha vida, parte de mim, se não for real para mim, eu recebi a minha recompensa. Qual a recompensa, Rita? Você fala tão bem, que bom, você é ótima. Essa é a minha recompensa. Eu não quero essa recompensa. Eu quero aquilo que o meu Pai Celestial tem para mim. É por isso que não agradamos a homens.
agradamos ao nosso Pai Celestial. Porque os combates vão vir o tempo todo sobre nós, de todos os lados. E o diabo vai usar as pessoas mais próximas a você para te combater. Teu marido, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu melhor amigo. É esses que ele vai usar. Ele não vai usar uma pessoa que você quase nunca vê, que você nunca encontra. Não são esses que vão te combater. E o que eles combatem? Eles combatem a palavra de Deus. O diabo tem medo da palavra de Deus em você. O diabo tem medo que você se levante na força da palavra. O diabo tem medo que você fique firme na palavra. Que você tenha duas falas, sim ou não. Não existe duas falas para você. O que é sim, o que é não. Porque Deus é assim. O que passa disso é do maligno, Deus não fica na dúvida. Por que eu posso confiar em Deus nessa manhã? Porque Ele nunca muda. Deus nunca vai mudar. O que Ele falou para mim ontem, Ele vai falar eternamente. Então, o que eu preciso nessa manhã? Eu preciso da força dEle. Eu preciso dEle na minha vida. Eu preciso dessa intimidade, saber que Ele não é contra mim, que Ele é por mim. De saber que tudo já foi feito, Ele é meu provedor, meu protetor, Ele me dá uma direção. Eu tenho que saber que Ele conta comigo para que eu proteja o rebanho. Eu tenho que proteger vocês das doutrinas erradas, eu tenho que proteger vocês das falas que não convêm, de comportamentos que não são comportamentos ideais. Então, nessa manhã eu quero falar de uma igreja maravilhosa, que é a igreja de Éfesos. Uma igreja onde Paulo passou quase 3 anos ministrando naquele lugar. E Éfeso era uma cidade, uma das cidades maiores. Depois de Roma, acho que Éfeso era a segunda cidade maior na Ásia. Então nós temos que entender que existe hoje uma palavra para você, específica só para você. Uma palavra específica só para mim. E Deus ama você tanto quanto me ama, mas Ele precisa nessa manhã que você confie nele. Que você confie totalmente nele. A ponto de mudar todo o teu comportamento. Mudar a sua maneira de ser, de agir, de pensar. Porque você confia nele. Nascer de novo, já está falando nascer de novo, é uma outra vida. Eu nasci de novo, eu não sou mais a Rita de antes. Aquela Rita, antes de nascer de novo, vivia na morte, estava morta. Tudo que eu fiz naquela época era operar em um mundo morto. Nenhuma validade para mim. Hoje eu estou em outro reino. Hoje eu vivo no reino da luz, do Filho de Deus. Hoje eu sou trabalhadora do reino do meu Pai. Hoje eu estou aqui com uma única função, levar o maior número de pessoas comigo para o céu, que não é a última parada, porque nós temos um outro planeta, um outro universo para vivermos. Porque todo esse planeta foi contaminado, está morrendo, a Terra está morrendo. Tudo que Deus entregou para Adão foi embalado, está morto, será destruído. Não vai ocupar nada. É por isso que eu não devo amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. E você tem que começar a pensar que Deus quer usar cada um de nós, aonde nós estamos. Cada um de nós tem um papel na sociedade. Eu não estou onde você está, eu não faço o que você faz, nem você faz o que eu faço. Mas nós somos uma força juntos, porque a nossa cidade será assim avivada, o nosso país será assim avivado. Não é porque eu falo, porque está escrito. E onde está a demora? A demora está em nós. Porque nós temos que morrer cada vez mais, para que a vida de Deus, a vida de Cristo se manifeste cada vez mais em nós, aonde nós estivermos. Então, nessa manhã, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é bom.
Porque Ele é um Deus maravilhoso e nessa manhã Ele olha para você. Então pensa, Deus está diante de você. Então tem que haver algo acontecendo no seu coração. Você não pode ficar alheio a isso. Ah, tudo bem que Ele está aqui. Você não faz nada. Simplesmente em você não existe nada, nenhum sentimento de saber que Ele está olhando para você. Que nessa manhã é como se Deus estivesse na sua frente. O que você vai falar para Ele? O quanto você o ama. Mas eu não sinto isso. Sensações estão na sua carne. Deus é Espírito. E todo aquele que nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Você nasceu de novo? Então você é o verdadeiro adorador, que pode entrar na presença de Deus com intrepidez, porque você tem a mesma natureza dele. Falso adorador, aquele que não tem a mesma natureza de Deus. Um pato não pode falar que ele é uma galinha, não tem a natureza de galinha. Uma águia não pode falar que é um pato, não tem a natureza de pato. Não sabe o que é ser pato. Deus sabe o que você sente, porque Jesus veio, Ele se fez homem, Ele ficou no seu lugar, no lugar de Adão. Deus fez uma aliança, não com você nem comigo, porque essa aliança seria quebrada. Deus fez uma aliança com Jesus, homem. E por causa dessa aliança, você é abençoado e eu sou abençoada. E nós não podemos ficar alheios àquele comprometimento. Existe uma responsabilidade em mim e em você. Que isso é natural. Existe uma responsabilidade. Deus conta com você e comigo. Deus não quer que as pessoas estejam indo para o inferno, por isso que Jesus veio. Isso tem que falar alguma coisa no seu coração. Você tem que se importar com as pessoas que estão indo para o inferno. E viver a vida de Deus diante deles. Não fechar, sabe? Não fazer de conta. O seu vizinho está indo para o inferno e você faz churrasco com ele todo final de semana e você não é nada diante dele. Pelo contrário, você copia a vida dele ao invés dele querer a sua vida. Tem alguma coisa errada com você. Porque ele está indo para o inferno e você está comendo churrasco com ele todo final de semana e diz que você é meu melhor amigo. Eu não quero um melhor amigo desse jeito. Eu quero alguém que me ame a ponto de dizer, Rita, tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Rita. Porque se você não nascer de novo, você nunca vai entrar no céu. Nunca. Então, o grande desafio para nós é entendermos o poder do novo nascimento. É entender que somos imbatíveis em Cristo. Dificuldades sempre teremos. Vivemos neste mundo, enfermidades, falta, tudo vai vir sobre você. Já vai lançar um bombardeio um atrás do outro. Mas em Cristo levantamos e continuamos. Porque somos vencedores nele. Por isso que eu preciso ter intimidade com meu Pai, para que quando o diabo vier e contar uma mentira, dizendo que o caráter do meu pai é assim, eu digo mentiroso, meu pai me ama. O meu pai me amou primeiro. O meu pai me amou primeiro, ele é o meu pai, ele me ama. Quando eu era toda torta, morta, Deus te amou no jardim do Éden. Quando ele olhou para Adão e viu que Adão havia perdido tudo, ele te encontrou no jardim do Éden, como me encontrou. Então vamos nessa manhã, existe um motivo para você adorar a Deus, porque Ele te ama, Ele te amou primeiro. Então, Pai, nessa manhã nós te amamos. O Senhor nos amou primeiro. É impossível negar isso. É impossível negar que a cruz existiu. É impossível dizer que o Senhor não faz nada por nós, porque o Senhor já fez tudo por nós em Cristo. É impossível dizer que o Senhor não se importa comigo. É impossível dizer que o Senhor não se importa conosco.
porque o Senhor se importa sim. Jesus veio porque o Senhor se importou conosco no jardim do Éden, naquele dia que Adão fez tudo errado. O Senhor me amou naquele lugar e me encontrou. E teve paciência para me esperar de geração em geração. E quando eu cheguei neste mundo, o Senhor me encontrou no ventre da minha mãe e colocou em mim um chamado. E nessa manhã, Pai, tudo que eu desejo é andar 100% no chamado, no plano perfeito que o Senhor tem para mim. Existe um plano perfeito para cada um que está comigo nessa manhã, Senhor. Um plano perfeito, um plano imbatível, um plano eterno. Que nessa manhã, todos os meus irmãos, a tua igreja reunida comigo aqui, e reunida pela internet, Senhor, seja desafiada a se levantar na força e no poder do teu Espírito. E entender que existe um plano perfeito. E não é plano de derrota. Não é plano de morte. Porque o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Não é plano de fracasso. Mas é planos maravilhosos, Pai, de vencermos cada batalha. Porque em Ti somos mais que vencedores. Muito obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa. Manhã onde o Teu poder vem, a Tua glória vem. Muito obrigada, Pai, porque não somos qualquer pessoa. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo nessa manhã. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Tu és o Senhor que sara, que cura. Podemos nos levantar nessa força. O Senhor tem cura para nós nessa manhã. O Senhor tem resposta de oração para nós nessa manhã. O Senhor tem, Pai, celeiros fartos que transbordam. De nada temos falta. Ao Senhor honra e glória nessa manhã. Tu és o Senhor que me sara. Tu és o Senhor meu provedor, meu protetor, aquele que me dá uma direção. O Senhor nos dá uma direção nessa manhã. Nós te amamos, Pai, te adoramos. O nosso coração é aquecido nessa manhã. Pai, a chama do Teu Espírito Santo aquece o nosso coração nessa manhã. Nós não somos fracassados, somos vencedores, vencedores. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. Nós te amamos, te amamos, te amamos, Pai. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Manhã de cura, é manhã de cura sim. O Senhor nos cura, o Senhor nos cura, o Senhor nos prospera, o Senhor nos dá entendimento. Obrigada por essa manhã maravilhosa, Pai, porque tudo já foi feito, tudo já foi feito, tudo já foi feito. E o nosso coração tem gratidão, muita gratidão, Pai. Tudo que é nosso é Teu, foi o Senhor que nos deu. E nós temos gratidão. Aleluia. Vamos começar lá em Apocalipse, capítulo 2, nessa manhã. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, glória. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! Apocalipse, capítulo 2. Eu quero, nessa manhã, começar lendo sobre a igreja de Éfeso e depois voltar para vocês verem, lá em Atos, como era a igreja de Éfeso. O trabalho que Paulo teve para que aquela igreja fosse fortalecida. E nós sabemos que somos combatidos o tempo todo por doutrinas erradas, pensamentos errados. Por isso que é importante você entender que o Pai de Jesus,
Jesus fez com que o Pai dele, o nosso Deus, que você pode chamar de Pai, se tornasse também o seu Pai. Você é um ser espiritual que tem um Pai espiritual. Você nasceu de uma semente incorruptível. Você não é qualquer pessoa. Você custou a vida do Filho de Deus. Você está indo numa jornada de fé maravilhosa rumo ao céu, junto comigo. Estamos em um caminho vivo. Então a sua vida não se reduz ao seu cotidiano, na sua vida diária, de ser só dona de casa, só empresário, só médico, só dentista, só isso, só aquilo. Você, em primeiro lugar, é filho de Deus, em algum lugar da sociedade. E Deus quer usar a vida dele em você para tocar pessoas. É por isso que a edificação da fé é muito importante. Você tem que entender o poder de se tornar uma pessoa edificada, fortalecida na sua fé, para que você não seja levado por qualquer doutrina errada, de fala errada, pensamento errado. Nunca existiu tanta doutrina errada como nos dias atuais. Tudo errado. E você não pode concordar com isso. E como que você faz? Você vive de verdade o Evangelho diante do mundo, para que o mundo possa nascer de novo. Porque essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca, que todos estejam indo para o céu. Mas nós sabemos que isso não será real, porque existe o livre-arbítrio. Não serão todos que estarão no céu, mas Deus preparou salvação para todos. Mas nem todos estarão lá. Porque escolheram não estar. E como que eles escolhem? Porque eles escolhem permanecer nas suas doutrinas erradas, nos seus pensamentos errados, na sua fala errada, na sua própria religião. O que é mais comum hoje, eu vejo, as pessoas criam para si mesmas uma religião. E acreditam naquilo. E vivem solitárias. O solitário busca os seus próprios interesses. Porque ele é solitário, ele é egoísta, ele só pensa nele mesmo. É por isso que nós precisamos nos fortalecer na verdade e amar uns aos outros na verdade. E aqui em Apocalipse 2, versículo 1, está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz para você e para mim: conheço as tuas obras, Rita, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É aquilo que eu falei no começo, um casamento bem antigo. Eu nunca te traí, você nunca me traiu. Você é muito gentil, você não grita comigo, eu não grito com você. Eu faço tudo para você, você faz tudo para mim, mas não é como antes. Eu não tenho mais aquele prazer de estar com você como antes. Eu fico por ficar. Eu faço por fazer. Mas não é como antes. Não tem mais aquele desejo, aquela vontade de estar com você. Eu largo tudo para ficar com você. Eu não sou mais Marta. Eu quero ser Maria, estar com você, aos teus pés. Eu prefiro largar tudo só para ficar com você, só para ter 10 minutinhos com você, só para ouvir você contar para mim como foi o seu dia. É esse tipo de amor que você tem que cultivar em relação a Deus no seu coração. Eu largo qualquer série, qualquer novela, qualquer
prazer, qualquer passeio, só para ficar com você 10 minutos. Porque você é tudo para mim, você é extraordinário, você é maravilhoso demais. Eu amo a sua fala, eu amo quando você olha para mim. Eu amo de ficar só em silêncio com você, é demais. É esse tipo de sentimento que tem que estar com você. É isso que ele fala aqui, você faz tudo certo, Rita. Você está sempre no mesmo horário, você fala tudo certo, você faz todas as práticas, mas aquela coisa de querer estar comigo não existe mais. E eu quero de volta o primeiro amor. Eu quero de volta isso, ele fala. É isso que você tem que começar a pensar nessa manhã. Como está o seu relacionamento com o teu Pai Celestial? Não é bater ponto. É simplesmente desejo de estar junto. Eu quero estar sempre junto com Deus. Não importa se eu estou junto com Ele andando de bicicleta ou a pé, comendo arroz com feijão, batata frita, não importa, eu estou com Ele. É isso que me importa, eu estou com Ele. Não importa que os ventos contrários estejam batendo no meu barco, não importa, eu sei que Ele está comigo no barco. E o barco não vai afundar, porque eu confio nele. Porque eu sei que eu não posso fazer, mas Ele pode fazer, Ele pode. Então, é esse sentimento que você tem que cultivar. Porque o mundo odeia isso, o diabo odeia isso. O diabo não quer que você ande com Cristo. O diabo quer te apartar desse caminho. Como ele fez lá no Jardim do Éden. Deus estava com Adão todos os dias. Adão andava com Deus. Pensa. Isso foi resgatado agora, com a vinda de Jesus. Você é um só espírito com Cristo. Pensa um pouquinho. Você acha que isso não tem poder? Que isso é nada? Você ser um só espírito com Cristo? Pense na força disso no mundo espiritual. Agora você vai deixar o diabo dizer para você que você não é nada? Que você é perdedor, perdedora? Você vai aceitar que o diabo fique cirandando na sua casa, nos seus negócios, e você não faz nada porque você está com preguiça de ir lá para o quarto e passar 15 minutos dizendo: Pai, eu te amo. Tu és a minha força. Tu és aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és extraordinário, o Senhor é maravilhoso. Não tenho outro bem além de ti, tu és tudo para mim. É você que entra nesse lugar secreto. Porque você quer estar com Ele. Não é só ler a Bíblia. Eu posso pegar a Bíblia religiosamente e ler religiosamente todos os dias essa palavra. Mas eu faço tudo religiosamente. Fora dessa leitura eu não sou capaz de dizer: eu te amo, tu és tudo para mim. Eu tenho dificuldade, porque eu acho que não precisa falar que eu te amo. Pense você casar com uma pessoa por 30 anos, ela nunca falar para você que você é importante para ela, que ela te ama. Não é esquisito? É muito esquisito. Eu acho esquisito demais. Então, não vamos ser assim. Nós vamos falar para o nosso Pai que nós o amamos, Ele é tudo para nós. Olha o versículo 5, que é o versículo chave para você e para mim nessa manhã. Lembra-te, pois, de onde caíste. Pensa o que foi que aconteceu no nosso relacionamento, que você não percebeu que nessa jornada você se apartou de mim. Pensa. Veja onde você ficou com seus pés enroscados e você caiu.
E ele fala a segunda palavra poderosa: arrepende-te. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja onde você caiu, Rita. Se arrependa, se levanta e volta para mim. Volta às práticas do primeiro amor. Lembra como era antes. Quando você tinha prazer de estar comigo. Que não era um beijo por beijar. Eu não beijava por beijar. Você tinha prazer nos meus beijos, nos meus abraços. Você tinha prazer de estar comigo. Isso é voltar. E para voltar, tem que arrepender. Porque sem arrependimento não tem volta. Como que eu vou voltar se eu não me arrependi de onde eu caí? É impossível. Porque todo arrependimento vai gerar uma mudança em você. Você passa a ser diferente. Você não faz tudo igual. Eu me arrependi, continua. O seu marido te bate, fala, me arrependi, continua te batendo. Tem uma coisa esquisita. Ou você rouba, fala, me arrependi, continua roubando. Tem uma coisa errada. Você mente, fala, me arrependi, continua mentindo. Tem uma coisa errada com você. Arrependimento gera mudança. Eu não quero mais ser como antes, eu quero ser diferente, eu sou hoje uma nova criatura, uma nova criação, nasci de novo. Eu não falo mais como eu falava antes, eu não penso mais como eu pensava antes. E hoje todo o meu ser pensa no reino do meu Pai. Eu penso como levar pessoas para o reino do meu Pai. Eu olho a minha família, a minha casa, eu olho os meus amigos e penso, como eles vão nascer de novo? Vou orar por eles. E vou procurar cada oportunidade para dizer, você tem que nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele quer ter comunhão, ele quer tudo que o seu Pai Celestial pode dar para ele. Ele quer batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Ele quer entender o perdão, ele quer confessar a verdade, ele quer estar junto, ele quer compartilhar. Ele quer ser participante financeiro das coisas que acontecem do reino do seu Pai. Ele tem desejo, há um desejo ardente dentro dele de participar das coisas do reino do Pai. Ele não é como o filho mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo, o filho mais velho? O filho mais velho fazia tudo certo na fazenda. Mas ele não tinha intimidade, a intimidade dele com o pai era zero. Quando ele chegou naquele dia, ele viu de longe música. Alguma coisa estava acontecendo na casa. Ele chamou um servo, um empregado, e perguntou, o que é que está acontecendo na minha casa? Aí o servo diz, você não sabe? O seu irmão voltou para casa. E ele ficou com muita raiva do pai. Ele achou que o pai era injusto. Como essa afeta para o meu irmão, que gastou tudo com prostituta, gastou toda a fortuna? E o pai gentilmente fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Se você nunca, mas ele falou, mas pai, o senhor nunca fez nada para mim, mas filho, você sempre esteve em casa. Tudo que é meu é seu, meu filho. Onde estava o problema? Ele não sabia que ele era filho. Ele não sabia a autoridade que ele tinha de filho. Ele não tinha relacionamento com o pai dele. Ele não sabia que o pai dele amava os perdidos. Se você não sabe que Deus ama os perdidos, que aquilo que é mais importante para Deus são os perdidos, você não conhece o coração do seu pai. Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Porque ele ama os perdidos. O que é mais precioso para Deus nesse mundo? Pessoas. E você sente prazer de humilhar pessoas, machucar pessoas, tem uma coisa errada com você. Você não entendeu ainda.
quem você se tornou em Cristo. Falta comunhão com o teu Pai Celestial. Para você exercitar misericórdia, compaixão no seu coração para com as pessoas. Ter compaixão e misericórdia, não esmagar a cana quebrada, não pisar sobre aquele que já está quebrado. Nós temos que entender, o seu marido está adulterando, ele tem uma fraqueza. Ame seu marido para a salvação, ajude-o a sair dessa fraqueza. Não empurra ele fora para o mundo. O seu marido está roubando, ajude-o a sair dessa condição. Porque isso é uma fraqueza. Ame seu marido para a salvação. Ame sua esposa para a salvação. Ame teus filhos para a salvação. Teus pais, teus amigos. Ajude-os. Orando e vivendo o evangelho diante deles. Dizendo não para as práticas do mundo. Escolha o caminho da santificação. Escolha o caminho da santidade. Porque olha só o que o Senhor está falando aqui. Vou repetir o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Porque Deus não pode ir mais com você. Você não se arrepender, Ele vai andando com você. Você nasceu de novo, e você vai escolhendo um caminho que o fim é morte, é trevas. E cada vez vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. E chega uma hora que ele diz, não posso mais continuar com você, Rita. Não posso mais. Se arrependa. Eu tenho que deixar você, eu não vou mais, eu não consigo mais, eu não posso mais ir. Porque você está escolhendo cada vez mais. Toda vez que eu falo com você, você está endurecendo cada vez mais o seu coração. Eu não posso mais responder a tuas orações. Eu não estou mais com, não posso mais. Porque eu sou da verdade, você está andando na mentira. Eu não posso responder a tuas orações na mentira, eu respondo as orações na verdade, na luz, filha. Então chega uma hora que não dá mais, você vai continuar seguindo em trevas, porque você escolhe naquele momento não mais servir a Deus, não mais a luz, mas você escolhe as trevas. E Deus é luz, luz e trevas não combinam. Ele não pode mais continuar. Então você escolhe errado, o seu coração vai ficando cada vez mais endurecido. Ele fala, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas é citado somente aqui em Apocalipse, acho que em outra passagem da Bíblia. Doutrina dos nicolaítas, se Deus odeia isso, significa que são doutrinas erradas, que estavam sendo heresias disseminadas no meio da igreja. Tem todas as heresias que Deus fala, que é heresia? Deus fala que não é para você fazer aquilo, aquilo é uma mentira. Então Deus não é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Mesma coisa, é uma heresia falar que Jesus veio a este mundo para casar. É uma heresia. É uma heresia falar que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que tudo bem. Isso é uma grande heresia, porque você vai perder a sua salvação, você é para o inferno. Você, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Seja santo, porque eu sou santo. É uma heresia. Você não pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Você se tornou santo em Deus. Então, o que é um caminho? Você sabe que pornografia não é bom para você, então por que você insiste na pornografia? Isso vai trazer o quê? Perturbação e vai atrair opressões malignas para cima do seu casamento? Por que você faz isso? Para agora. Comece a ter força como? Orando no Espírito, lendo a palavra, confessando a verdade.
Você tem que parar o que você está fazendo de errado, que é trevas. E correr para a luz, se arrepender. Voltar às práticas do primeiro amor. Então, por que você vai ficar cultivando sentimentos no seu coração? Isso vai ser abrir uma porta para adultério, para um monte de coisas. Então, é uma manhã para nós começarmos a pensar no poder que está em nós por meio da nova natureza. E os assédios de Satanás para seguirmos doutrinas erradas, para abandonarmos a prática do primeiro amor, de ter prazer, estar em Deus. Não é fazer tudo religiosamente, confessar tudo religiosamente. Eu posso escrever uma porção de orações para você, mas adianta você ficar lá religiosamente lendo todas as orações que eu escrevi? Você tem que escrever a sua carta de amor para o seu Pai Celestial, não as minhas. São as suas. Senão, a pessoa que vai casar com você vai casar enganado, porque você, sempre quem escrevia as cartas de amor era a sua melhor amiga, escrevia para o teu namorado, ele acha que você é aquilo, mas você não é aquilo. E quando casa é uma decepção, mas cadê aquela parte romântica? Mas não era você que escrevia, era a outra pessoa que escrevia. Olha, que situação. Não dá para fingir. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que ser espontâneo para o teu Pai Celestial. Ele não é contra você. Ele é por você. Ele ama estar com você. Ele ama a sua companhia. Agora, você tem que amar a companhia dele. Escolher estar com ele. Aí está a sua vitória. Aí está a mudança que você precisa. Aí é esse lugar de intimidade que você gera a vitória. Porque a intimidade com Deus gera vitória, gera bênção para você. Quando você tem um problema, você tem que correr para Deus, não correr de Deus. Porque Ele é aquele que está com você. Ele é aquele que pode te livrar. Ele é aquele que conhece todas as suas fraquezas e mesmo assim te ama de maneira incondicional. Então, nessa manhã, nós temos que correr para o nosso Pai Celestial. A Ele a honra, a Ele a glória. Aí ele fala no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer a sua carne, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que bênção, pega comigo Atos, capítulo 20 de Atos. Aleluia. Paulo estava partindo, e aqui ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e tem uma conversa com eles. E aqui você vai ler junto comigo, no versículo 31, mas vou começar do 17, que Paulo ficou 3 anos, ele nunca ficou tanto tempo em um lugar. Éfeso era um lugar muito idólatra, onde estava o templo de Diana. Era uma cidade era uma cidade pagã, cheia de doutrina errada, idolatria, paganismo, seitas. Era um lugar muito difícil de você pregar a palavra. Por isso que Paulo foi perseguido pelos artesãos que viviam das imagens de Diana. Então imagina o avivamento, uma cidade que todinha. Imagina um avivamento no Brasil. Você acha que vai acontecer? Toda a idolatria do país vai ruir. As pessoas que vivem, os artesãos que vivem disso, dessas imagens, vão ter que mudar de profissão, vão se converter também, aleluia. Então aqui em Éfeso, aqueles que faziam imagens da deusa Diana, quando teve o avivamento em Éfeso, foi 0 o comércio deles. Eles começaram a perseguir Paulo, que história é essa? Ninguém mais quer comprar?
Querem saber desse Jesus? Quem é esse Jesus? O avivamento traz mudança, e vamos ver aqui quais mudanças aconteceram em Éfeso. Com o avivamento, com a chegada da vida de Deus para aquela cidade. Olha só, aí Paulo, mas ele começa falando, que eu acho muito importante essa fala, porque isso acontece nos dias de hoje. E você tem que entender que nem é todo mundo que diz que é apóstolo, que é pastor, que é mestre, que é intercessor. Você tem que começar a identificar os verdadeiros dos falsos. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Lembrando que Éfeso fica na Ásia, fica na Turquia. Servindo ao Senhor com toda humildade. Então você serve ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então não veio de pessoas estranhas, eram os judeus que perseguiam Paulo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Então Paulo estava sempre de casa em casa, publicamente, o tempo todo ele estava ensinando e perseverando com eles. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pensa, você tem que ser forte e corajoso. Deus fala para você: Rita, você vai lá para Getulina, mas você vai ter muita tribulação lá, vai ter muita perseguição. E você vai confiantemente, sabendo que Deus está com você, que é necessário que isso aconteça, porque Getulina tem que ter avivamento. E as pessoas que estão lá vão se voltar contra você, o diabo vai usar a carnalidade deles para irem contra você, então fica preparada. Seja fortalecida no teu homem interior, minha filha, para resistir a toda essa perseguição. E assim é com você e comigo nos dias de hoje. Você acha que os seus amigos vão aceitar que você pergunte para eles se tem que nascer de novo? Você acha que eles vão gostar de falar: olha, fulano, você está muito bêbado, você tem que nascer de novo. Você está comendo demais, você tem que nascer de novo. Não vão gostar. Mas é a melhor fala para eles. Porque se eles não nascerem de novo, para onde eles vão? Para o inferno. Não é por culpa de Deus. Deus não preparou o inferno para os teus amigos. Deus preparou o céu para eles. É eles que estão enganados, indo para o inferno. Tem que nascer de novo. Não é uma religião. Não pregue religião. Não pregue religião. Pregue novo nascimento. Tem que nascer de novo. Ter a mesma natureza de Deus. Por causa de Adão, que caiu lá no jardim. Lembra da história de Adão? Olha o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse versículo é maravilhoso. Você tem um ministério, você tem uma carreira em Cristo. Você tem que completar essa carreira. Você acha que você vai chegar no céu e não vai saber que você tinha um ministério? Você que não quis seguir com o seu ministério. Você preferiu as coisas temporárias, tudo bem. Mas chegue no céu, pelo amor de Deus. Fique firme aí. Não vá se desviar. Mas se você soubesse quão maravilhoso são os galardões no céu, quão maravilhoso serão as premiações, quão maravilhoso é você ver a vida de Deus saindo de você e curando pessoas, salvando vidas. Não sei você, mas eu acho isso extraordinário. Eu acho maravilhoso. Porque a minha vida mesmo, para que serve a minha vida, essa vida natural?
É morte para nada. Todos os prêmios que Ayrton Senna ganhou no céu, ou em qualquer outro lugar que ele esteja, ué, céu ou inferno, se ele não nasceu de novo, todos os teus diplomas não têm valor nenhum na eternidade. Todos os prêmios que você ganhou nesse mundo não têm valor nenhum na eternidade. Nenhum, é zero. Toda a sua fortuna na eternidade é zero. Pensa nessa manhã comigo. O que você está fazendo com a sua vida? Correndo atrás do vento? Você tem que se edificar na sua fé santíssima. Não deixar o diabo te enganar com um tapinha nas costas, com um prêmio que não vale nada. Pelo contrário, busque a Deus, busque o primeiro amor. Volta, se arrepende, volta, dá tempo, se arrepende. Não continua nesse caminho de morte, se arrependa, volta. E adore o teu Pai, tenha prazer nele. Ele é o verdadeiro Deus que te ama. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo diz, jamais eu deixei de falar para vocês a verdade do plano eterno do Pai. Eu falei o tempo todo o plano verdadeiro para vocês. Eu não omiti nada. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha só que ele fala poderoso, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, é o Espírito de Deus que te promove, é Deus que te promove. E você tem que saber que as ovelhas não são tuas, são do Senhor. Você não pode fazer o que você quer, você tem que ser modelo para o rebanho. Você não pode dominar o rebanho. Eu não posso dominar vocês não são minhas ovelhas. São ovelhas do Senhor. Pelo contrário, eu tenho que ser para vocês modelo e ajudá-los nessa caminhada, nessa jornada, como uma irmã mais velha. E Deus me constituiu para presidir nessa manhã a reunião. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E nós vemos isso nos dias de hoje. E que dentre vós mesmos, dentre vocês mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, os falsos apóstolos. No nosso meio tem pessoas de pensamento pervertido, que tenta tirar o rebanho da comunhão, que tenta tirar o rebanho do caminho. Estão no nosso meio, que parecem irmãos, mas são falsos irmãos. Uma fala maliciosa, uma fala que induz ao erro, uma fala que faz você não desejar ter comunhão, não desejar congregar, não desejar estar, buscando pelo seu chamado, uma fala maliciosa. Falsos irmãos estão no nosso meio. E você precisa estar com o Espírito Santo para identificar os falsos irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele fala, naquele dia vocês vão falar para mim, em teu nome profetizamos. Profetiza onde? Na igreja. Profetizou no meio da igreja. Falaram em outras línguas. Fizeram milagres. Ele vai dizer, não te conheço, apartai-vos de mim. Não são dons, é a nova natureza operando em você no amor de Cristo. É você saber que tudo vem dele. Tudo vem dele para você.
Portanto, vigiai, vigiai, versículo 31. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Estamos terminando, vou terminar em Atos 19. Pega versículo 8. Eu vou pular alguns versículos de Atos 19, só para vocês verem as maravilhas que Deus operava, os milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Então, aqui Paulo estava em Éfeso, operando poderosamente, milagres, maravilhas. E as pessoas começaram a se converter, então ele ficava. Aqui fala o versículo 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Olha só, Paulo ficou pregando, mas era tamanha resistência, coração endurecido, que ele pegou os discípulos e saiu do meio deles. Chega um momento que não adianta mais pregar para as pessoas com o coração endurecido. Elas não querem saber. É um buraco negro. Não adianta. Elas não querem mudar. Elas querem continuar no caminho do erro. Elas resistem ao caminho, elas resistem à salvação, elas resistem a Jesus. E aqui ele fala, aí tem aquela história, versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, pegavam pedaços da roupa de Paulo e levavam. E é tão forte a presença de Deus na vida de Paulo, que as vestes deles eram impregnadas de tamanha unção que os demônios fugiam. E aqui, os filhos de alguns sacerdotes tentaram fazer a mesma coisa, expulsar alguns demônios, no nome de Jesus. E o diabo falou para eles, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem vocês são? Deram a maior surra neles. E aqui no versículo 17 fala, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de quem era engrandecido? De Paulo? Não, de Jesus. É o nome de Jesus que tem que ser engrandecido em tudo, em todos os milagres. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Significa que aquelas pessoas publicamente mudaram de vida. Elas deixaram aquelas práticas antigas. É necessário um testemunho público a respeito de Cristo na vida de cada um de nós. Você não pode negar que você é de Jesus. Você tem prazer de dizer, é que nem um casamento de novo, quando você casa respeitando, amando, tendo orgulho do teu marido. Você fala, não, eu sou esposa do Joaquim. Você sente prazer de falar, não, Joaquim é meu marido, Joaquim é meu marido. Quando você não tem prazer, você não quer que ninguém saiba. Você não é esposa do Joaquim? Quem não? Você nem faz de conta que você nem ouviu. Você não quer que ninguém saiba que você casou com o Joaquim, que ele é teu marido, você faz questão de não se identificar com o Joaquim. Mas quando você tem prazer nele, você quer falar, eu casei com o Joaquim, viu?
Olha, eu casei com o Joaquim. Porque você tem prazer nisso, você tem orgulho dele. Para você é honra ser esposa do Joaquim. Para nós é honra sermos um só espírito com Cristo. E olha só, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Devia ser um grande montante de dinheiro. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente na igreja de Éfeso. Na cidade de Éfeso, houve um avivamento poderoso com a chegada de Paulo. 3 anos de poder. Assim será Lins, porque você está aqui, porque eu estou aqui. Então, nessa manhã, vamos agradecer, vamos louvar o nosso Pai, vamos ficar de pé. Vamos terminar a reunião. Glória a Jesus, aleluia. Vou pedir para a Marciana terminar a reunião orando nessa manhã. Glória a Jesus, venha, Marciana, vamos orar nessa manhã. Pense no que você, nas coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai, porque Ele é um Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. Adore a Ele nessa manhã. Amém? Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Pai, que nós temos ouvido que ouve, Pai. Nós temos olhos que vê, boca que fala, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te amamos, Jesus. Obrigada, Pai, por essa manhã linda, Pai, que o Senhor preparou para nós, antes da fundação do mundo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para estarmos aqui nesta manhã. Obrigada, Pai, nós temos um coração grato, Pai, um coração humilde, e reconhecemos que o Senhor é grande na nossa vida. O Senhor é o Deus que domina tudo na nossa vida, Pai. Domínio e poder está em Tuas mãos. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor, pelo nosso nome, Pai, escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, por aquele dia, Pai, que o Senhor vai nos chamar pelo nome, cada um de nós. Nós e a nossa casa, Pai, a nossa parentela, de perto e de longe. Te agradecemos, Pai, te agradecemos. Obrigada, Jesus. Recebemos, Pai, a Tua palavra nessa manhã ministrada aqui, Pai. E escrevemos na tábua do nosso coração, Pai. E fazemos a escolha, Pai, diariamente, Pai, pela vida e não pela morte. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, Pai, que o Senhor nos revestiu de autoridade, Pai. De autoridade, Pai. Somos autoridade nessa terra. Obrigada, Pai, porque somos supridos, Pai, de paz, de alegria, de prosperidade, Pai. Obrigada, Pai, de saúde. Obrigada, Jesus. O Senhor proveu tudo na cruz para nós. Não temos falta de nada. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos. Estamos diante de Ti, Pai. Obrigada. Podemos entrar no Santo dos Santos e dizer: eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. É um prazer estar aqui, é um prazer. Eu te amo, Pai, Tu és tudo para mim. Tu és o mais formoso entre os homens, o mais desejado, Pai. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te adoro, te glorifico, te exalto. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, nós te amamos. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz
sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Pai. Um domingo abençoado. Domingo poderoso para vocês, amém?